quando os pais de uma jovem receberam uma notícia devastadora da polícia, que a filha deles havia se envolvido em um acidente terrível. Sem entender direito o que estava acontecendo, eles correram para o hospital, tomados pelo desespero e pela incerteza. Lá, descobriram que a tragédia tinha sido ainda pior do que imaginavam. O acidente havia deixado 2 vítimas fatais. Mas o choque que tomava conta deles naquele momento era apenas o início de uma revelação que mudaria tudo. Olá, meus amados aqui da Sala de Justiça. E para quem não me conhece ainda, o meu nome é Solange Benite e aqui no canal da Sala de Justiça eu conto e reconto crimes reais para quem gosta de True Crime. Então, vem comigo que no caminho eu te explico. Vocês já sabem, né? Que aqui, uma vez por semana, no canal da Sala de Justiça, tem vídeos de casos criminais e reais para vocês. Então não se esqueça, curte, deixa o seu like, comente e se inscreva aqui no canal, porque tem muito conteúdo para vocês. Enquanto isso, na Sala de Justiça, o caso de hoje é um daqueles que explodiu nas redes sociais. Talvez tenha ganhado tanta repercussão porque a pessoa envolvida era considerada bonita, dentro do padrão que a internet adora comentar. E como a gente sabe, quando uma história mistura tragédia, aparência e mistério, ela acaba chamando a atenção de todo mundo. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Vocês já notaram isso? Sempre que alguém com aparência padrão se envolve em um crime ou em uma tragédia, a história explode no TikTok. É como se a internet tivesse uma fixação em transformar esses casos virais. Quanto mais bonito o rosto envolvido, mais rápido o vídeo se espalha. E foi exatamente o que aconteceu neste caso, que ganhou uma atenção absurda e dividiu opiniões em todo lugar. É estranho e até um pouco perturbador. Prepare-se, porque o que vem a seguir é cheio de reviravoltas, segredos e momentos que vão te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre este caso. Em julho de 2022, de uma manhã tranquila de domingo em Strongsville, uma pequena cidade localizada no estado de Ohio. O cenário era típico de uma zona industrial. Ruas quase desertas, galpões alinhados, o som distante de alguma máquina ao longe e um silêncio pesado que tomava conta do lugar. Ninguém imaginava que, naquele dia aparentemente comum, algo terrível estava prestes a acontecer. Uma das moradoras acordou cedo, como em qualquer outro dia. Enquanto se preparava para o café da manhã, algo estranho chamou sua atenção. Uma fumaça começava a subir no horizonte. No início, ela pensou que fosse apenas algum tipo de queima comum na área industrial, mas, em poucos segundos, percebeu que havia algo muito errado naquele cenário silencioso. Ao sair para ver o que estava acontecendo, ela se deparou com uma cena que parecia saída de um pesadelo. Um muro de tijolos totalmente destruído, e bem à frente dele, um carro completamente amassado, praticamente irreconhecível, uma verdadeira perda total. O impacto era tão forte que dava para sentir o peso da tragédia no ar. Tremendo e tomada pelo desespero, ela pegou o celular e ligou para a polícia imediatamente, sem nem conseguir verificar se havia alguém dentro do veículo. As autoridades chegaram ao local cerca de 30 a 40 minutos depois do ocorrido. O estranho é que ninguém tinha escutado o barulho da colisão, afinal, a área era praticamente deserta durante os domingos. Quando os policiais chegaram, registraram tudo em vídeo, documentando cada detalhe da cena que já impressionava pela destruição e pelo silêncio perturbador que dominava o lugar. A frente do veículo e o lado do passageiro estavam completamente destruídos. Os airbags tinham sido acionados, mas através das janelas não dava para perceber se alguém havia sobrevivido ao impacto. Quando os policiais conseguiram abrir as portas, a tragédia ficou evidente. Tanto o passageiro da frente quanto o do banco de trás não resistiram e já estavam mortos, deixando claro a gravidade do acidente. A motorista, por sorte, ainda respirava. Os policiais notaram um leve movimento no seu abdômen, sinal de que havia vida. Presa entre as ferragens, ela parecia sem esperança, mas depois de alguns minutos de muito esforço, conseguiram retirá-la do carro ainda viva e levá-la às pressas para o hospital.
Um dos policiais chegou a comentar, com a voz cheia de choque, que jamais tinha presenciado um acidente tão devastador quanto aquele. A condutora foi identificada como Mackenzie Chirila, uma adolescente de apenas 17 anos. Assim que deu a entrada no hospital, os responsáveis foram imediatamente avisados sobre o ocorrido. É nesse instante em que se vê a gravação em que o policial transmite a notícia devastadora aos pais. O acidente havia deixado 2 vítimas fatais, uma informação que transformou o choque inicial em uma tragédia completa. A mãe, tomada pelo desespero, questionou se uma das vítimas era Dom. O policial, ainda sem informações completas, respondeu que provavelmente sim, e naquele momento o choque dos pais foi instantâneo e profundo. Dom era o namorado de Mackenzie, um jovem muito querido por todos que o conheciam. Gentil, educado, respeitoso e vindo de uma família sólida. A notícia de sua morte deixou todos em estado de incredulidade e tristeza. Mackenzie conseguiu sobreviver ao acidente, mas sofreu ferimentos extremamente graves. Ela ficou vários dias em coma induzido, enquanto a família tentava assimilar a dimensão da tragédia e entender como tudo aconteceu. Ao despertar, Mackenzie contou que havia perdido o controle do veículo e revelou estar emocionalmente devastada por ter perdido o que chamava de amor da sua vida. No entanto, conforme os investigadores começaram a analisar o caso, começaram a surgir sinais de que a versão dela não contava toda a história. Algo naquele relato parecia estranho e levantava suspeitas. Meses após deixar o hospital, Mackenzie retomou sua vida quase normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ela continuava ativa nas redes sociais, comparecendo a shows, algumas vezes ainda usando cadeira de rodas, e até recebendo propostas de agências de modelo. Tudo isso ocorria enquanto as famílias das vítimas enfrentavam um luto intenso e irreparável. Esse comportamento começou a gerar estranhamento e indignação em muitas pessoas. Ela parecia fria, desconectada da tragédia, como se o acidente e a perda de vidas não tivessem nenhum impacto sobre ela. Os investigadores revistaram as gravações das câmeras de segurança e descobriram detalhes importantes. Poucos minutos antes da colisão, Mackenzie havia feito uma curva de forma incorreta e logo depois acelerado o carro a impressionantes 160 km por hora. Outro fato chocante: ela era a única ocupante do veículo que usava cinto de segurança. Além disso, registros anteriores mostravam que, algumas semanas antes, Mackenzie já havia passado sozinha pelaquele mesmo trecho onde o acidente ocorreria, levantando suspeitas sobre o seu comportamento naquela manhã fatídica. Isso gerou uma suspeita inquietante. Seria possível que Mackenzie tivesse planejado o acidente? Quando questionada pelas autoridades, ela afirmou não conseguir se lembrar de nada do que aconteceu. Porém, a narrativa começou a mudar completamente após o depoimento de um médico, cujo testemunho trouxe informações que colocaram toda a versão da jovem sob uma nova luz e aumentaram ainda mais o mistério em torno do caso. O médico contou que, durante a recuperação, Mackenzie teria confidenciado que fez aquilo de propósito e que não se arrependia do que fez. Olha que absurdo, minha gente. Essa revelação deixou todos atônitos e fez com que as investigações mudassem completamente de direção. O que inicialmente era tratado como um acidente grave, agora passou a ser analisado como um possível homicídio planejado, transformando todo o caso em algo muito mais sombrio e perturbador. Após o relato do médico se tornar público, os detetives começaram a analisar minuciosamente todos os aspectos da vida de Mackenzie. Revisaram suas redes sociais, conversas de mensagens, vídeos e gravações armazenadas no celular. Foi nesse processo que surgiu um conjunto de evidências que mudou totalmente o rumo das investigações, revelando detalhes que antes ninguém havia notado e tornado o caso ainda mais perturbador e complexo. Em diversas conversas trocadas por mensagens, Mackenzie mostrava sinais de comportamento controlador e ciúmes extremos em relação ao namorado,
Dominique Russo. Testemunhas relataram que, nos dias que antecederam o acidente, o casal teve uma discussão acalorada e Mackenzie chegou a afirmar que, caso o relacionamento chegasse ao fim, ninguém mais ficaria com ele. O comentário soava como um exagero típico de adolescente, até que os acontecimentos trágicos mostraram o quão sério e sombrio aquilo realmente era. A investigação técnica constatou que o veículo estava em ótimo estado de funcionamento e que não existiam sinais de tentativa de frenagem. Isso indicava claramente que Mackenzie não fez nenhum esforço para reduzir a velocidade. Pelo contrário, ela manteve o carro acelerado, seguindo em direção ao ponto de colisão fatal, transformando o que poderia ser um acidente em algo muito mais sombrio e intencional. Os registros do painel mostraram que o carro atingiu impressionantes 160 km no momento do impacto contra o muro. Para os promotores, isso deixou claro que o desastre não foi acidental, era uma decisão deliberada. Durante todo o julgamento, Mackenzie se manteve inexplicavelmente calma. Não havia lágrimas nem sinais de arrependimento. E ela evitava qualquer contato com a imprensa, mantendo uma postura fria que chocava a todos presentes no tribunal. As câmeras registravam o olhar fixo e vazio de Mackenzie, enquanto os familiares das vítimas relatavam suas memórias com lágrimas nos olhos. A mãe de Dominique falou sobre o filho como um jovem carinhoso, alegre e protetor, cheio de sonhos, incluindo tendo seu próprio negócio e se casar cedo. Já Davidson, amigo próximo do casal e que também perdeu a vida no acidente, foi lembrado como alguém capaz de contagiar qualquer lugar com sua energia e bom humor, deixando uma marca inesquecível em todos que o conheciam. A promotora trouxe à tona as gravações das câmeras de segurança, revelando o carro de Mackenzie avançando em alta velocidade, sem frear, em direção ao muro. As imagens foram exibidas ao júri, e o silêncio que tomou conta da sala era quase palpável. Logo depois, os promotores apresentaram conversas de mensagens mostrando o lado obsessivo de Mackenzie. Ela afirmava que Dominique era tudo para ela e que, se não estivesse com ela, ninguém mais poderia tê-lo. Essas provas deixaram claro que não se tratava de um acidente, mas de uma decisão intencional. A equipe de defesa tentou alegar que Mackenzie estava com sua saúde mental abalada, enfrentando crises de ansiedade e fazendo uso de remédios controlados. Argumentaram que ela poderia ter confundido os pedais do carro, sofrendo lapsos de memória que teria levado ao acidente fatal de forma involuntária. No entanto, diante das evidências apresentadas, o júri não se deixou convencer por essa linha de defesa, percebendo que a situação não parecia acidental, mas sim resultado de uma escolha consciente. O conjunto de evidências, incluindo os dados técnicos do carro, a falta de qualquer tentativa de frear, as mensagens obsessivas enviadas a Dominique e o comportamento exibido depois do acidente, pesou fortemente contra Mackenzie. Além disso, os vídeos e postagens dela nas redes sociais, mostrando sorrisos e participando de festas poucas semanas após a tragédia, foram utilizados pelos promotores para evidenciar a ausência de remorso e a frieza diante da morte das vítimas. No dia em que a sentença foi anunciada, o tribunal estava completamente cheio. As famílias das vítimas seguravam fotos de Dominique e Davidson, lembranças que carregavam na memória e no coração. Mackenzie, com o olhar baixo, ouviu o veredito que mudou sua vida, considerada culpada por 2 homicídios intencionais cometidos de forma premeditada. A juíza foi enfática ao afirmar que Mackenzie transformou o veículo em uma arma mortal e utilizou a estrada como instrumento de vingança, tornando o que parecia um acidente em um crime planejado e cruel. Ela recebeu uma sentença de prisão pesada que pôde mantê-la longe da liberdade por várias décadas, cumprindo sua pena por trás das grades. No momento em que o veredito foi anunciado, a mãe de Dominique caiu em prantos, tomada pela dor, enquanto Mackenzie continuava inerte, sem revelar qualquer sentimento.
O silêncio que tomou conta do tribunal foi tão intenso quanto a gravidade da escolha que ela fez. Esse caso envolvendo Mackenzie Shirilla rapidamente ganhou repercussão mundial, chamando a atenção da mídia e do público em diversos países. Muita gente comparou a atitude fria dela à de outros jovens criminosos que chocaram o mundo por parecerem não sentir remorso algum. Nas redes sociais surgiram debates. Alguns achavam que Mackenzie era apenas uma adolescente instável, enquanto outros acreditavam que cada ação havia sido meticulosamente planejada. Independentemente de que as pessoas pensassem, a realidade era cruel. 2 vidas se apagaram por uma escolha impulsiva e egoísta. Dominique Russo e Davison Flanagan eram jovens com sonhos e projetos, mas acabaram vítimas da obsessão de alguém que confundiu paixão com controle absoluto. No final, o caso de Mackenzie Shirilla serve como um alerta sombrio sobre como o ciúme e a necessidade de controlar podem evoluir para atos devastadores. Um romance adolescente que parecia comum acabou se transformando em uma tragédia que abalou não apenas Ohio, mas chamou a atenção de todo o planeta. Mackenzie foi condenada a 2 sentenças simultâneas de prisão perpétua pelo assassinato de Dominique Russo, de 20 anos, e do amigo Davion Flanagan, 19 anos. Atualmente, Mackenzie cumpre sua sentença em uma prisão estadual, enquanto as famílias de Dominique e Davion tentam reconstruir suas vidas, procurando justiça e algum conforto. Eu não sei vocês, amados, mas eu espero que ela nunca mais saia da cadeia. E você, o que acha? Será que Mackenzie arquitetou tudo desde o começo ou agiu por impulso, sem controle? Compartilhe sua opinião nos comentários, porque mesmo após anos, este caso ainda provoca debates e continua polarizando a opinião pública. Então é isso, meus amados. Muito obrigado por sua presença aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe para mais pessoas, porque isso me ajuda muito. Lembrando que os vídeos da Sala de Justiça também são podcast e você pode ouvir quando e onde quiser. Não perca os próximos episódios, porque histórias assim você só encontra aqui, na Sala de Justiça. Beijos da Sol e até a próxima!